Boa tarde, alunos da Escola do Aldo Gomes. Sou a professora Vanessa, de Língua Portuguesa. Hoje, nós estudaremos o gênero textual fábula. Revisaremos, na verdade, porque na última aula nós começamos a estudar sobre esse gênero textual. A definição. A fábula é uma narrativa figurada na qual os personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Pode ser escrita em prosa ou em verso e é sustentada sempre por uma lição de moral, constatada na conclusão da história. Ou seja, os personagens são animais com características humanas e no final do texto terá sempre a moral da história. Por ser exposta também oralmente, a fábula apresenta diversas versões de uma mesma história. E por esse motivo, dá-se ênfase a um princípio ou outro, dependendo da intenção do escritor ou do interlocutor. As fábulas, elas têm caráter oral. Elas eram repassadas oralmente. Nascida da tradição oral, estudos indicam que nasceu no Oriente por volta do século V a.C. O próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. Fabulare significa história, jogo, narrativa. As características. As fábulas, ela tem uma narrativa curta, são histórias curtas. Os personagens são animais com comportamentos humanos. Ela pode ser oral ou escrita. E ela faz uma crítica a comportamentos, valores ou grupos sociais. Presença da uma lição de moral no final, que pode estar implícita ou explícita. Ou seja, ela pode aparecer escrita, moral da história, ou não vem escrita e cabe a nós interpretarmos. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima, de começo, meio e fim. Ou seja, no início é apresentado os personagens e uma situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que os personagens interajam em torno de uma situação. É o desenvolvimento da história. E, por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma vez que a fábula ela quer mostrar um ensinamento. Uma moral a que aparece no final do texto, geralmente. As temáticas. Quais são as temáticas que aparecem nas fábulas? Elas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, ele vai representar a força. A coruja representa a sabedoria. A raposa representa a astúcia. A raposa é esperta. Lembre-se do título, é essencial, né? Geralmente no título aparece o nome dos animais, né? A raposa e a lebre, o leão e o rato, e inúmeras. Sempre que vocês forem redigir uma fábula, lembre-se, tem que ter um ensinamento em mente. O que vocês querem passar com aquela história? Qual o ensinamento que vocês querem passar? Além disso, o diálogo deve estar presente, uma vez que trata-se de uma narrativa. Os animais estarão dialogando, né? Os animais conversando entre si. A primeira atividade proposta para hoje será uma produção textual. Baseada nesse estudo do gênero fábula, vocês irão produzir um texto, irão produzir uma fábula. Prestem atenção para as características do gênero. É um texto curto, os animais são personagens com características humanas
e vocês querem passar um ensinamento, no final criando a moral da história. Bons estudos!